Olá, eu vou falar sobre as fraturas do rádio distal hoje. A epidemiologia do rádio distal é uma fratura bimodal e muito numerosa, entre as 3 fraturas mais comuns que atingem a ortopedia. É muito comum em pacientes jovens e pacientes idosos e é importante observar que esses traumas diferem de alta e baixa energia, geralmente de baixa energia em pacientes idosos e de alta energia em pacientes mais jovens. Na anatomia, é importante observar que a metáfase do rádio é um osso mais esponjoso e com o aumento da idade ele perde massa óssea importante. É importante observar também a anatomia dessa articulação, em que existe uma inclinação volar de 11 graus e uma inclinação de 22 graus no plano coronal. Aqui observamos a parte ligamentar de um corte sagital, um corte coronal do rádio distal. E aqui a inclinação de 23 graus no plano radial, no plano coronal, e essa inclinação no plano palmar de 11 graus. A gente observa que alguns ligamentos são muito importantes, como por exemplo o radioscafo capitato, que é o ventibreck, e o radioscafo semilunar, que é o coencio testu. Aqui circulados esses 2 ligamentos, e muito importante junto com eles o radioscafo semilunar. Mecanismo de lesão em jovens seria traumas de mais alta energia, como quedas de skate, veículos automotores. Em idosos, baixa energia, geralmente com a mão espalmada. O mecanismo de lesão geralmente mantém o rádio sobre uma tensão volar e aí acaba ocorrendo uma impacção óssea decorrente dos ossos do carpo contra o gradiente do osso radial. O quadro clínico é importante: idade, a dominância, a ocupação, a atividade física, se o paciente exerce ou não. A condição clínica geral também dita muito, você tem que observar muito isso e avaliar também as condutas a serem tomadas a partir do quadro clínico e também de idade do paciente e patologias que este apresenta. É importante observar a deformação do rádio no momento do exame físico, em que você vai ver uma fratura tipo Coles, um desvio dorsal; fraturas tipo Barton pode ter um dos desvios, um desvio volar; Smith, um desvio volar; o punho edemaciado, lesões, por exemplo, do nervo mediano; equimose, dor, edemas importantes. E aqui alguns epônimos que é importante lembrar quando for estudar sobre a fratura do rádio distal. A fratura de Coles, que é a fratura geralmente metafisária, com desvio dorsal; o Barton, que é uma fratura intraarticular, que pode ter um desvio volar ou dorsal, sendo uma fratura parcial com corte no plano coronal; a fratura de Smith, que seria um Coles reverso, seria um desvio volar; o Daipunch, que é quando o escafoide e o semilunar eles praticamente adentram a superfície articular; e o Chauffeur, que é a fratura do estiloide associado assim ou não à fratura do escafoide. Existe uma classificação de Thomas e de Smith, que é uma das famosas, dividida em 3 partes. Você vai também, é importante avaliar durante essas fraturas do rádio distal a relação da inclinação radial, inicialmente mencionada, de 23 graus no plano sagital. É importante avaliar, na avaliação radiológica, algumas coisas. Você vai pedir um raio-x API perfil e avaliar a inclinação radial, que tem uma média de 23 graus, o comprimento do rádio em relação à una, que geralmente tem 11 milímetros de diferença, o rádio sendo maior que a una. Você vai avaliar se existe algum teste de deslocamento axial do escafoide observado sobre tração. A classificação descritiva é importante também, você vai ver se a fratura ela é fechada ou aberta, para onde ela é desviada, a angulação, cominuição e perda do comprometimento do rádio. Outra classificação, e muito famosa, é a de Frickmann, que tem pouca utilidade na vida prática, mas para classificação você observa que ela divide em tipos de 1 a 8, sendo que o tipo 1, 3, 5 e 7, eles são o tipo 1, sendo uma fratura extraarticular; 2, o 3 intraarticular; o tipo 5, ela não pega articulação, mas ela acaba sendo intraarticular, mas sem o traço na articulação; e o tipo 7 é um tipo misto entre o tipo 3 e o tipo 5. E os números pares referentes são fraturas do estiloide da una associados. Classificação do Melone
que é para fraturas intraarticulares, vai aumentando a gravidade do tipo 1 ao tipo 5. A classificação do Fernandes, que parece uma mistura entre as duas classificações. Você classifica inicialmente o tipo 1 e o tipo 2, que são o tipo 1 que é extraarticular, o 2 intraarticular, o 3 apresenta uma cominuição e o tipo 5 tem uma destruição importante, se assemelha a uma fratura O tipo C3. Classificação AO, que eu acabei de mencionar, divide em tipo A, B e C, sendo A extraarticular, B intraarticular parcial e C articular complexa. A classificação universal de Ryrek, que vai do tipo 1 ao tipo 4. E observar, fraturas de Coles, elas são fraturas em extensão compressão, compreende 90% das fraturas. O tipo Smith, que é um Coles reverso, que tem um padrão muito mais instável. O tipo de Barton, que acomete o padrão volar mais comum e que também tem um padrão de instabilidade, necessitando geralmente de cirurgia. O Schofer, que tem outros nomes de Ricochet e Hutchinson, que seria uma fratura do estiloide radial com comprometimento do escafoide. E nas fraturas do rádio distal é importante sempre observar se existe uma deformidade, deformidade versus resultado funcional, pensar se vale a pena, quando for operar o paciente, se vale a pena fazer por meio aberto, cruento ou incruento, se o paciente tem uma chance de melhor ou não. Então, existem inúmeros fatores a se considerar no tratamento dessa fratura. Fatores que interferem muito no tratamento são os padrões de fratura, o local, que seria a qualidade do osso, se pegou a articulação e o padrão da articulação, e o paciente, se é um paciente jovem ou um paciente idoso e pacientes com comorbidades. O objetivo do tratamento sempre é uma boa funcionabilidade do punho, óbvio, pensando em uma posição anatômica do rádio, baseando-se em uma adequação e um posicionamento adequado dos desvios ulnares e volares, e uma congruência articular importante. O punho não é uma articulação de carga, lembrar sempre disso. Então, a artrose geralmente não é um problema, mas pode gerar muita dor durante a vida posterior do paciente. Então, a artrose seria mais presente em desníveis maiores que 2 milímetros e angulações, principalmente no plano dorsal, maior que 20 graus. Parâmetros aceitáveis são os desvios articulares de maiores que 2 milímetros, um comprimento diminuído do rádio, uma inclinação palmar diminuída e uma inclinação radial também com perda. Importante sempre nessa tese do McQueen, que é o alinhamento do carpo após a fratura, é o que mais influencia o resultado da vida funcional do paciente. Alguns critérios de instabilidades presentes aí, como desvio dorsal, cominuição, idade maior que 60 anos, fratura cominuta. E um parâmetro radiográfico muito importante, que é o encurtamento de 3 milímetros do rádio, o degrau de 2 milímetros e uma inclinação volar, uma perda maior que 15 graus, do original. O objetivo são estabelecer esses níveis que eu falei, com uma inclinação maior que 5 graus do tilt volar, uma inclinação palmar neutra, o gap articular menor que 2 milímetros, um degrau menor que 2 milímetros e equalizar a articulação radioulnar. Aqui a gente observa uma fratura extraarticular em que foi optado pelo tratamento conservador com gesso. Observa-se uma boa redução, em que houve o ganho do tilt palmar e do tilt radial. E observar sempre o que seria uma instabilidade no raio-x inicial do paciente. Você está no pronto-socorro e avalia o paciente, olha aquele raio-x. Você vai avaliar, aquilo é instável, opera o paciente, não opera. Então sempre pensar, fratura cominuta, grande chance de instabilidade. Um desvio dorsal inicial já maior que 20 graus, grande chance de instabilidade. Grande chance de perda de redução. Uma perda de redução depois que você fez o gesso significa instabilidade. Um degrau importante, uma separação de fragmentos maior que 2 milímetros, instabilidade. E pensar como vai ser a abordagem. Você vai optar pelo tratamento conservador com gesso e também até para lesões instáveis você pode optar por fio de Kirchner, caso você ache que seja necessário manter uma redução, ter uma chance de perda. E para lesões instáveis, os tratamentos principais que nós estamos frisando, que seria o fixador externo, a placa-ponte, placas ortogonais e o fio de Kirchner também, que existe uma opção. O tratamento
Em relação ao tratamento, sempre lembrar que o paciente com o punho deformado, se for optado pelo tratamento conservador, ele necessita de uma redução da articulação. Então você vai precisar do procedimento de redução, vai fazer uma analgesia para o paciente e vai observar, acompanhar o paciente com um retorno precoce para observar se houve uma perda de redução da parte do... Caramba. Durante o tratamento conservador, é importante observar se o paciente está com gesso, se ele não apresenta dor, observar que o paciente não está tendo uma perda de redução, então você vai pedir um retorno precoce e vai observar com esses raios-x se o paciente tem está tendo uma boa evolução. O tratamento conservador não é só para pacientes de baixa demanda, são para fraturas que não necessitam e são estáveis. No tratamento cirúrgico, geralmente em lesões de alta energia e tem padrão instável, você pode optar por alguns métodos como o fio de Kirchner, pela técnica de Capangé, fixação externa, placas bloqueadas, algumas técnicas de fixação com fios eu coloquei aí, como o Lambotte, o De Palma, o Stein, o Ryrek e o Capangé. O fixador externo utilizado para ganho o ganho. Já no caso dos fixadores externos, para ocorrer uma distração, uma melhor posição dessa articulação, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, como lesão neurológica, distrofia simpático-reflexa, mas atualmente é uma boa opção de tratamento em que você precisa ganhar o comprimento e pode utilizar junto fios de Kirchner para a redução da articulação. A placa ponte, muito utilizada atualmente, é muito importante principalmente para fraturas do tipo A e tipo B, e tomar cuidado com essas placas de fraturas do tipo C, que precisam de uma remontagem com parafusos e até com fios antes da colocação dessa placa. Aqui a gente observa a placa colocada uma fratura do tipo A. E algumas técnicas hoje em dia que auxiliariam, e é uma técnica moderna, que é durante a cirurgia você optar também pelo uso de artroscópio para redução da superfície articular. No caso, é muito utilizado em algumas fraturas de alto grau o enxerto ósseo, fraturas cominutivas, com depressão articular e com comminuição metafisária. E pensar sempre nas complicações do radiodistal que são muito comuns, como disfunção do mediano, consolidação viciosa, distrofia simpático-reflexa, que é terrível para o paciente, osteoartrite, instabilidades. Muito obrigado.